Encontros e Reencontros, onde cada história é um reencontro com a nossa essência. Apresentado por Lara de Castro e Camila Ribeiro, com orientação do professor Herbert de Paula. Oi, gente, tudo bom? Estamos em mais um episódio de Reencontros, em especial, novamente, da turma de 2009, que tem 10 anos de formada. E nossa convidada hoje é a Soraya. Primeiramente, gostaria de parabenizar pelos 10 anos de formada. Sim. E se você quiser se apresentar. Joia. Bom dia, gente. Primeiro, queria agradecer o convite. Fiquei super feliz, super honrada de poder estar aqui participando com vocês. Agradeço muito aí de vocês terem lembrado de mim. Fico muito feliz, principalmente também porque esse projeto é do Herbert, eu fui aluna dele e eu tenho um prazer imenso de poder compartilhar com vocês esse momento. Bom, eu me chamo Soraya. Como você disse, realmente faz 10 anos que eu formei, passa muito rápido. Bom, então, na verdade, vamos começar lá falando aí da minha vida acadêmica. Eu, particularmente, nunca sonhei em cursar farmácia. Eu, quando prestei vestibular, o meu sonho era fazer jornalismo. E aí, na época, eu passei para jornalismo na UFOP, assim que eu saí do terceiro ano. E a minha mãe achou melhor naquela época que eu não fosse para Ouro Preto, não começasse a cursar. E aí eu comecei a fazer um cursinho e o vestibular da UFES aí para Alegre abriu no meio do ano. E dentre as opções que tinham, eu falei assim, acho que eu vou cursar farmácia. E aí eu entrei com a minha nota do Enem na época. Você até perguntou, né, sobre o Enem, se eu peguei essa época do Enem. E aí foi pela minha nota do Enem. E aí, quando eu passei, assim, minha família ficou super feliz, porque eu sou natural de Venda Nova do Imigrante, que é uma cidade também do Espírito Santo, que fica a mais ou menos 120 quilômetros de Alegre. E aí, para minha família me manter, e também essa questão da, né, de estar indo e voltando e estando realmente mais próximo da família, ficava muito mais perto eu ir para Alegre do que eu realmente ir para Ouro Preto. Então, eu acabei indo e quando eu fui, logo, assim, me encantei pelo curso, pela cidade. Eu vejo, assim, vários alunos falam, eu não gosto de morar em Alegre. Eu era o oposto, era muito engraçado. Eu falava sempre com a minha mãe assim, eu acho o máximo morar aqui em Alegre, mãe. Eu quero continuar morando aqui para sempre. E aí, acho que mais para frente eu vou contar um pouco da minha vida para vocês. E eu realmente acho que as palavras têm poder. Eu realmente acabei voltando para Alegre um tempo depois que eu formei. E aí foi mais ou menos isso, assim, o meu início com a farmácia. E é um curso, assim, bastante desafiador, né? Vocês estão aí cursando, vão conseguir me falar melhor, bastante desafiador. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que a área da farmácia, ela é uma área que ela te dá tanta gratificação que os desafios, eles vão sendo superados com o retorno que você tem, assim, do paciente, dos benefícios que você vê que você consegue proporcionar à população. Eu, particularmente, é isso que me motivava e isso que ainda me motiva em continuar na área da saúde, assim. Eu me sinto extremamente feliz por isso, assim, a recompensa que você tem de ver o paciente bem, às vezes, uma coisa simples e um conhecimento que você tem, você receber um obrigada. Isso, para mim, é encantador nessa área. O que vocês querem que eu fale da minha... Sim, eu queria saber como foi sua infância. Menina, minha infância, ela foi, assim, muito boa. Particularmente, eu não posso reclamar, não. Como eu disse, a minha família morava em Venda Nova, né? Eu sou natural de lá. E quando eu estava na quinta série, a minha mãe e meu pai, eles resolveram morar num sítio. E aí, nesse sítio, era um pouquinho distante da escola que eu estudava. Então, a partir daí, já começaram um pouquinho os desafios, porque eu mais andava de carro do que tudo. E aí, todo dia, para poder continuar nessa escola que eu estudava, que eu gostava muito, que era uma escola assim, boa, que era lá em Venda Nova, e esse lugar que eu fui morar era 20 quilômetros.
Aí eu tinha todo dia que acordar super cedo, tipo 5 horas da manhã, para poder ir para a escola de van. Aí ficava na escola até 12:30 por aí. Aí depois voltava. Tinha dia que chegava em casa super tarde, a van quebrava, acontecia alguma coisa. Então, assim, foi um período aí de perrengue um pouco, da quinta série ao terceiro ano. E aí foi vindo aquele período, né? Ali de ensino médio, que a gente quer sair. Eu sempre gostei de sair, sou meio ruaceira. E aí eu ficava, ai meu Deus, todos os meus amigos vão sair, eu moro longe, como é que eu vou fazer? E aí, graças a Deus, eu tinha minha mãe, tadinha, que fazia ali de tudo pra mim, me levava, me buscava, e era super, super minha companheira, né? Sempre foi minha melhor amiga, é até hoje. E fazia tudo ali pra mim, pra poder com que eu realmente estivesse ali curtindo aquele momento da adolescência, continuasse com os meus amigos, participasse da vida social ali em Venda Nova, mesmo sendo difícil, que era um pouquinho distante. Mas mesmo assim, foram momentos muito bons, assim, minha família sempre me apoiou muito, principalmente nessa área de estudar, sempre me apoiou, sempre incentivou, principalmente. Então, eu particularmente não posso reclamar, não. Foram períodos muito, muito bons, que eu tenho muita saudade, assim, tenho muitos amigos que vêm desde a escola. Eu até brinco que agora, atualmente, eu estou morando em Bom Jesus e Itabapoana, que é a divisa aqui do Rio com o Espírito Santo. E aí fica um pouco mais difícil de eu ir lá em Venda Nova. Mas deve ter uns 2 meses, mais ou menos, eu estive lá e reencontrei uns amigos e foi maravilhoso, porque aí você começa a conversar coisas que eu falo, gente, se tem 10 anos que eu formei, imagina quanto tempo tem que eu fiz ali o ensino fundamental, né? E a gente lembra como se fosse ontem. Nossa, e aquele negócio que a gente fazia, e aquela vez que a gente cortou a franja igual, coisa de, de menina que marca e a gente não esquece nunca. E essa questão de, assim, de amizade, eu acho muito, muito legal, porque as pessoas realmente falam que os amigos da faculdade, eles marcam muito, né? E até quando vocês pediram para eu mandar algumas fotos, e aí eu só conseguia lembrar das minhas fotos também com os amigos da faculdade, porque, assim, são os amigos que eu mantenho até hoje. A Mirella, que participou com vocês ontem, né? Eu morei com a Mirella por 10 anos. Então, a Mirella, assim, é uma pessoa extremamente importante na minha vida. A gente esteve juntas, né, em muitos momentos desafiadores, tanto da faculdade quanto da vida profissional, porque quando eu formei em agosto de 2014, agosto de 2014, eu botei na minha cabeça que eu queria trabalhar. Falei, não, tinha alguns amigos que, vou fazer mestrado, vou tentar continuar na vida acadêmica. E eu pensava assim, não, nossa, já estou enjoada de estudar, eu quero trabalhar. E daí eu fui para Vitória. E aí, quando eu fui para Vitória, eu iniciei numa rede de drogarias, que foi a... E aí, quando eu entrei lá, eu falei, gente, esse negócio aqui é legal, o pessoal valoriza mesmo a profissão, né? Pagavam o piso, realmente a gente era um profissional valorizado. Os pacientes chegavam no balcão, queriam ser atendidos pelo farmacêutico. Aí eu falei, gente, isso aqui é muito bom. Aí comecei a falar com as minhas amigas. Falei, Mirella, aqui é bom, aqui é bom, vem pra cá. E aí acabei que eu convenci várias pessoas a irem comigo para a Drogarias Pacheco. Convenci a Mirella, que era da nossa turma, a Tânia também foi trabalhar com a gente lá. E aí, de novo, montamos a panelinha de Alegre lá em Vitória. E aí a gente morou mais 5 anos juntas. Então, assim, a gente dividiu também aquele início ali do período do início mesmo, de você começar a trabalhar, porque trabalhar é muito diferente de estudar. E toda aquela vivência, dificuldade de trabalho, dificuldade de você trabalhar também numa empresa grande, porque quando você atua em drogaria, você não é só o farmacêutico, você também ganha responsabilidades associadas à venda, bater meta, tudo que está ali envolvido também com a saúde financeira de uma empresa. Tudo isso também é nossa função. E eu sou um pouquinho suspeita, assim, de falar de drogaria, porque eu vejo que muitos farmacêuticos não gostam. Eu acho que a drogaria, ela tem o ônus e o bônus. Eu, né, como eu falei que eu sou suspeita, eu sou apaixonada por drogaria. Eu trabalhei em drogaria durante 10 anos. Foram 5 anos na drogaria.
e mais 5 anos numa drogaria em Alegre, que foi quando eu casei, porque eu estava em Vitória, eu casei, e o meu esposo é de Alegre. E aí a gente resolveu voltar, e eu fui trabalhar numa drogaria aí em Alegre, né? E foi quando eu falei, que eu até brinquei com a minha mãe, eu falei, tá vendo? Eu falava tanto que eu queria voltar para Alegre, que eu arrumei um esposo, né, daí de Alegre, e fui morar aí de novo. Mas, então, né, mais uma vez voltando à farmácia, eu acho assim que a drogaria, ela é muito desafiadora. E foi isso que eu vivi na drogaria, assim, quando o meu, ele foi um período extremamente importante para o meu desenvolvimento profissional. Lá eu aprendi, assim, tudo que eu sei de questão de marketing, estratégia de venda e como associar a estratégia de venda ao respeito ao cliente, ao respeito ao paciente, ao respeito ao profissional médico, ética profissional no sentido de como você vai se portar como farmacêutico, às vezes tendo que trocar uma receita, né? Podia fazer isso, não podia. Vigilância sanitária, um órgão extremamente ativo onde eu trabalhava, então eu tinha que lidar com isso ali diretamente, questão de preenchimento de receituário, receituário amarelo, receituário B1. Então, assim, tudo que eu sei de drogaria eu aprendi lá, e foi um período, assim, extremamente desafiador, e extremamente gratificante, porque, né, sendo redundante, mas realmente tudo que eu sei de drogaria eu aprendi lá, e eu aprendi a gostar de drogaria lá. Eu acho que hoje está até bastante em alta aí o pessoal falando dessa escala 6x1. Na época eu trabalhava nessa escala 6x1 e era muito desgastante. Realmente, eu acho que esse é o ônus da drogaria. É muito desgastante, o horário é difícil, você ficar o tempo todo ali em pé, às vezes você não tem uma estrutura que te proporciona conforto na farmácia, porque também como que você vai atender um paciente sentado ali no balcão da farmácia? Não tem como. Então, eu acho que isso é o crítico hoje dessa parte do mercado de trabalho. Mas, ao mesmo tempo, era muito bom todo esse conhecimento que eu adquiri, que às vezes a gente faz essas disciplinas na graduação, né, deontologia, ou aprende aí sobre portaria 344, enfim. E aí a gente não coloca na prática, né? Quando você está ali no balcão, quando você está principalmente numa empresa que ela quer trabalhar de forma séria, você precisa ter esse conhecimento e precisa colocar em prática. Daí, quando eu fui já para uma drogaria um pouco menor, eu senti essa diferença, onde os clientes chegavam e te cobravam muitas das vezes para que você tivesse um papel ali de médico. E a gente sabe que, como farmacêutico, a gente não tem o poder de indicar, mesmo tendo um conhecimento amplo da área. Eu acho que hoje o profissional farmacêutico, ele é o profissional mais capacitado para entender de efeito adverso, potencial de ação, tempo de ação, posologia. Eu, particularmente, acho que nós dessa área somos os mais capacitados, mas infelizmente a gente não pode prescrever. E às vezes, quando você está numa farmácia menor, uma farmácia do interior, é isso que eles querem de você. Ah, tá lá, às vezes, com um problema sério, onde você precisa ir ao médico e o paciente não quer, ele quer que você resolva o problema dele. E por muitas vezes você é taxada como um profissional ruim porque você não foi efetivo ali na sua indicação, porque se você fosse ético, você só vai poder indicar um medicamento que não é tarjado, você vai ali fazer uma coisa paliativa, indicar um analgésico, às vezes, né, no máximo um anti-inflamatório, mas você sabe que não vai resolver o problema do paciente, e o paciente muitas vezes ele não tem acesso ali ao posto de saúde, ao pronto-socorro, enfim. E isso também é um desafio na drogaria. As pessoas acharem que vão entrar na drogaria e que você vai resolver o problema deles. E aí, assim, eu acho que o que me tirou da drogaria, para falar a verdade, foi a escala de trabalho, onde eu até brinquei esses dias, falei, nossa, vai ser o primeiro Natal que eu passo com a minha família, porque de 10 anos de drogaria, praticamente todos os natais eu estava trabalhando, e teve até uma vez que foi muito triste, quando eu trabalhava lá em Vitória,
a minha família em Venda Nova, eu não tinha onde passar o Natal, eu peguei um plantão à noite, e aí passei o Natal comendo um lanche do McDonald's. Acho que esse foi o dia mais triste da minha vida. Mas, assim, são desafios que a gente enfrenta e a gente supera, e isso depois passa, e a gente esquece, e vai levando ele a nossa profissão. Mas eu acho que foi isso que me tirou, né? Mais uma vez, da drogaria, o cansaço, a escala. E aí, como eu disse, né? Nesse período que eu voltei para Alegre, que foi quando eu fiquei trabalhando nessa farmácia menor, eu, eu foi logo depois da pandemia, né? A pandemia também foi um período muito desafiador para todo mundo. Eu, como já atuava em drogaria, eu não parei na pandemia, a gente abriu todos os dias, né? Mesmo no lockdown, a gente estava lá. Meu esposo teve Covid, eu não tive, então a gente ficava lá, fazia teste rápido quase toda semana, máscara, e foi, assim, bem cansativo, e eu acho que aquilo foi um período que me deu uma estafa, assim. Falei, ah, não, chega, não quero, tô cansada. Falei, mas o que que eu vou fazer, né? Eu optei por vir morar no interior. E aí foi quando eu conheci o mestrado, aí na UFES mesmo. E aí eu resolvi tentar. Para mim, assim, foi um desafio gigantesco, porque eu estava totalmente fora dessa área acadêmica, não sabia mais nem o que que era um carbono, pra falar a verdade. Eu falei, Jesus, como é que eu vou voltar, sendo que eu não lembro de mais nada? Se me perguntasse principais tipos de medicamento, ok, sabia todos, mas coisas da academia não sabia mais de nada. E aí me dediquei, estudei, meti a cara e deu tudo certo, e eu entrei. E aí, quando eu entrei, que aí realmente o meu horizonte abriu de novo, minha vida mudou a partir dali. E, e aí o meu pensamento também mudou. Depois de 10 anos, que quando eu falei, saí da graduação e quero trabalhar, hoje quando me perguntam, eu falo, gente, se você tiver oportunidade, se você tiver tempo, se a sua família tiver condições, estuda. Porque estudar a graduação, hoje a gente sabe que a graduação ela é o mínimo requerido pelo mercado de trabalho. Então, se você não estudar, se você não quiser, você não vai desenvolver. Às vezes, realmente, você vai desenvolver se você for uma pessoa ali ímpar no mercado, ou se você tiver alguém que te ajude. Mas o conhecimento, ele faz toda a diferença. E aí, quando eu falei, né, que quis sair da drogaria e quis essa vida aí de estudante, aí eu fiquei meio, na verdade, meio perdida, porque eu atirei para todos os lados. Eu entrei no mestrado, eu resolvi fazer uma pós-graduação em estética farmacêutica, e uma coisa que não tinha nada a ver com a outra. Aí eu falei, gente, eu preciso dar um norte aqui na minha vida, né? O que que eu vou fazer? Mas aí, como eu já tinha iniciado os dois, eu continuei. A estética é uma área da farmácia muito legal. Eu vou ser bem sincera que eu estava um pouco mais por dentro, eu não sei como está aí essa questão é, jurídica aí, de portaria, se a gente ainda está podendo atuar nessa área, eu não sei, porque tava para cair uma portaria do CFF, eu não sei se está em vigor, nem sei se vocês sabem como é que está essa parte aí. Não faço ideia. Eu sei que é uma briga eterna, CRM e os outros conselhos de classe que querem atuar com injetáveis nessa área. E aí realmente foi um curso bom, assim, eu acho que é mais uma área para o farmacêutico atuar, uma área legal, que hoje está em alta aí a estética como um todo, né? As pessoas buscando cada vez mais esse padrão de beleza que a estética consegue ajudar a alcançar. Mas eu vi que isso não era para mim. Eu falei, não curto muito isso, rede social, ficar postando antes e depois. Falei, isso não é para mim, não. E aí me dediquei mais ao mestrado, que também foi muito bom, foi literalmente maravilhoso. Abriu muitas portas para mim, meu conhecimento, tenho nem palavras para dizer como que enriqueceu a minha, o meu, né, para mim mesma de forma pessoal. O seu E foi um mestrado foi em desafio. que área? O meu mestrado foi nas ciências veterinárias, mas com ênfase em manipulação, que a minha orientadora era a Janaína, né?
e aí a nossa ênfase era em farmacotécnica. A gente desenvolveu uma forma farmacêutica nova, nova entre aspas, né? Nova para cães, que era comprimidos orodispersíveis, tabletes orodispersíveis, né? Para administração de um insumo para tratar insuficiência cardíaca congestiva em cães. E aí a gente ficou esse tempo aí tentando estabelecer a formulação, e até que deu tudo certo. E nesse meio tempo que eu estava cursando as disciplinas do mestrado e também fazendo os testes no laboratório, deu uma reviravolta na minha vida, 365 graus, e eu resolvi fazer vestibular para medicina. E aí, em final de 2023, eu passei no vestibular para medicina, foi quando eu mudei aqui para Bom Jesus. E aí agora eu tô indo para o segundo ano de medicina. Assim, às vezes eu fico até triste, eu falo, ai meu Deus, gostava não gosto, né? Gosto tanto da farmácia, esse final de semana o meu esposo é farmacêutico, e aí ele teve um probleminha lá na farmácia, ele me ligou, ele falou, Soraya, tem como você ficar aqui um pouquinho para mim? Aí eu fui para lá e fiquei um tempo, eu falei, ai meu Deus, como é que eu gosto disso, eu tinha esquecido. Que assim, aí eu lembrei mesmo dos meus momentos ali de drogaria. Eu falei, gente, como isso aqui é bom, isso aqui é igual uma cachaça. A gente vem e até esquece que tá cansado e quer continuar. Aí fiquei lá um pouco e foi muito bom. Mas, assim, em relação à medicina, eu acho que ela foi de encontro, literalmente, com o que eu mais amo na farmácia, que é estar em contato com o paciente, ter aquele tempo de conversar. Ah, e aí, como é que foi? Você tomou remédio? Você melhorou? Às vezes fazer ali o simples. Ah, você tá com a glicose alta. Ah, poxa, tem que fazer uma dieta, não pode comer arroz, não pode comer macarrão. Essas coisas que a gente faz no balcão, assim, de forma corriqueira. E é o que sempre me encantou na farmácia, ter esse contato mesmo. E eu acho que foi isso que me levou para a medicina. E, assim, nesse um ano que eu estou cursando medicina, cada dia que passa eu fico mais apaixonada, mais, assim, eu acho que apaixonada é a palavra mesmo. Encantada ali com tudo que eu vejo, assim, de realmente poder ter esse contato com o paciente e ser uma profissão que às vezes te dá um pouco mais de conforto, que é o que eu falei que me desanimou na farmácia. A escala era ruim, o tempo de trabalho era alto, eu praticamente não ficava com a minha família. E, assim, na medicina também mas acaba que eu acho o farmacêutico um profissional tão importante e ele às vezes não é tão valorizado. Óbvio que o médico também é muito importante. E, assim, se a gente for analisar a fundo, ele também não é um profissional tão valorizado. Hoje você não vê nenhum médico trabalhando aí na CLT. Então, muitos médicos trabalham e também não tem direito de férias, 13º, tudo isso aí quando a gente trabalha com carteira assinada. Mas, enfim, realmente é uma profissão que hoje paga mais do que a farmácia, apesar de que isso não, né, não é o principal aí na nossa vida, que a gente deve levar em consideração. Eu acho que um bom profissional é aquele que não é aquele que recebe mais, é aquele que trabalha fazendo o que gosta. Então, eu espero que a medicina me proporcione o que eu gosto na farmácia, que é o contato direto aí com o paciente, poder estar mais ativa nesse sentido. Acho que eu falei um pouco misturado, mas falei um pouco de tudo. Não, tá ótimo. Eu queria fazer. Ai, sacudiu aqui. Peraí. Eu queria fazer uma pergunta. Em relação à época da graduação, vocês foram a primeira turma, certo? Sim. Como foi essa adaptação de vocês com a faculdade com vocês também? Como foi na sua visão? Então, como hoje eu tenho essa perspectiva de comparar a UFES no mestrado e a UFES quando eu fiz graduação, eu falo, meu Deus, como evoluiu. E, assim, no início era muito difícil, porque os laboratórios que a gente usava eram os laboratórios comuns, então não tinha nada ali específico para gente. A gente não tinha, igual eu vejo hoje que vocês têm lá aquele laboratório que tem várias coisas, tipo, que simulam a indústria.
eu nunca nem tinha visto aquilo na minha vida. A gente não tinha nada disso, não tinha contato. E foi, assim, eu acho que um desafio até para os professores também, porque a UFES foi contratando ali aos poucos, aí às vezes os professores iam ali meio que tapando buraco, porque a pessoa não era necessariamente daquela área e dava aula, mas ao mesmo tempo foi muito bom, assim, a gente teve aula com profissionais excelentes, até profissionais que hoje não estão mais aí com vocês em Alegre, mas que às vezes eu acompanho em redes sociais, vejo a evolução da pessoa como profissional mesmo. Tem até uma professora que era uma professora que eu gostava muito, chama Renata, e hoje ela é um nome, assim, super influente nessa área da farmácia estética. Até acompanho bastante os trabalhos dela, e foi até uma das pessoas que me influenciou nesse sentido. Eu falei, nossa, parece que é uma coisa legal, que está em alta, vou procurar saber. E, e assim, eu acho que foi isso mesmo. Na verdade, foram 5 anos meio que no improviso, na verdade. A gente na faculdade, né, aí improvisando os laboratórios, improvisando esse tipo de coisa. E os professores também meio que se organizando também com a gente, porque tudo era novo, as disciplinas era a primeira vez que estavam sendo ofertadas. Então, foi meio assim. Mas em momento nenhum eu penso que a gente foi prejudicado, muito pelo contrário. Eu sou encantada aí com a UFES, eu acho que é uma faculdade maravilhosa. É, mesmo sendo assim um espaço pequeno, eu acho que isso favorece que as pessoas se conheçam, que você tenha contato, para você às vezes conseguir estar ali num laboratório por mais tempo. Enfim, eu acho que foi desafiador, mas foi muito bom, assim. E para mim foi um período da minha vida, eu, como eu disse, estava morando na roça, saía pouco de casa, morar fora de casa foi tipo assim, um desafio tremendo. Eu morro de rir, às vezes eu falo com a Mirella, eu falo, Mirella, você lembra que a gente saía de casa, um calor que fazia em Alegre, para chegar 10h30 no RU, para poder almoçar primeiro. E, tipo assim, hoje a gente lembra disso com muita saudade, com muita, né, como isso era bom, assim, às vezes eram uns perrengues que a gente passava, mas que foi muito bom esse período para mim. Tem alguma história da época da graduação que te marcou muito, assim? Cara, tem uma história, assim, que me marcou literalmente, que é até hoje. Nem sei se a grade ainda é essa, eu era primeiro período. Eu fiz anatomia. Eu acho que com um professor que nem é da farmácia, acho que ele era da nutrição na época. E aí, eu sempre fui boa aluna, assim, esforçada e boa aluna. Aí, eu não sei o que eu arrumei, eu sei que eu fiquei de final. Falei, meu Deus, o que eu vou arrumar? Como é que eu vou falar com a minha mãe? Minha mãe tá trabalhando lá para me sustentar aqui. Eu vou falar para ela que eu fiquei de final logo no primeiro período. O que eu vou arrumar? Aí aquele negócio me deu um desespero. Eu estudava dia e noite para tal da final de anatomia. Só que eu falei assim, gente, vou dar uma garantida aqui. Tinha que decorar o nome de vértebra, característica das vértebras. Eu falei, cara, eu vou fazer uma cola. Aí eu lembro que no dia eu fui de vestido e escrevi um monte de coisa na coxa. Eu falei, ele não vai ver, né? Eu sento lá no cantinho, se der, eu levanto o vestido um pouquinho e leio o que tá escrito na minha coxa. Aí, menino, o homem não me pegou colando. Sorte! A minha sorte é que ele me pegou colando, mas que assim, ele não zerou minha prova. Ele falou assim, eu vou te dar essa chance, você vai sentar aqui na primeira cadeira e vai terminar a sua prova. Aí eu falei, meu Deus, eu nunca passei tanto medo / vergonha na minha vida. E assim, aquilo me marcou, porque eu nunca mais consegui colar na minha vida. Hoje aqui nessa outra graduação que eu tô fazendo, o pessoal fala assim, Soraya, você não passa cola, você não olha pro lado. Eu falo, gente, vocês têm que entender que eu tenho um trauma na minha vida, eu não consigo colar, eu não consigo passar cola. Eu vou com o que eu sei, seja o que Deus quiser. Isso, assim, foi uma coisa que me marcou muito na minha vida. Eu, assim, graças a Deus, eu não peguei muita prova final aí na farmácia. Mas as poucas que eu peguei, assim, eu não rolava. Eu ia realmente com o que eu sabia. E graças a Deus, também nunca precisei repetir nenhuma disciplina, eu passei. Mas, assim, foi
graças ao meu esforço mesmo, porque o medo que eu tinha de me pegarem colando de novo era surreal. Tinha muito medo. Soraya, eu tava pensando aqui, hoje a gente tem o portal da Aluna, a gente faz nossas matrículas lá. Como que era a matrícula de vocês na época? Porque, se eu não me engano, para fazer a matrícula de ingresso, para ingressar, era pessoalmente, né? E hoje é tudo digital. Menina, teve isso mesmo, é isso aí. Eu lembro que eu fui em Alegre para fazer matrícula, tinha que levar tudo pessoalmente, mas depois eu acho que já era online, sim. Na verdade, eu não tô lembrando assim exatamente, mas depois ficou online. A gente fazia, não era tão moderno igual já é hoje, assim, com aquele monte de coisa tudo fácil, né? Eu lembro que eu tava fazendo aí por esse tempo aí, agora já para o mestrado, e era bem mais tranquilo. Mas acaba que também, como a gente era primeira turma, a gente não tinha muita opção de, tipo assim, tentar remanejar a grade, pegar algumas coisas aleatórias, igual eu acho que hoje vocês conseguem, né, pegar matéria de outros períodos. A gente não tinha muito isso. Então, era tipo, se você estava periodizado, você ia lá e marcava tudo. Se você não estava, felizmente ia dar ruim. Mas é questão de ser informatizado, eu acho que logo depois já passou a ser informatizado mesmo. Mas a primeira matrícula era presencial, lá no campus mesmo. Acho que só foi mudar isso na pandemia, né? Eu acho que foi. E foi. E como que era você na graduação? Você fez parte de projetos, de extensão, iniciação científica? Então, eu fiz algumas coisas. Monitoria, eu lembro que eu nunca participei, nunca fui monitora de nada. Eu fiz um projeto, eu participei de um projeto com o Ebert, não vou lembrar exatamente o que que era. Eu lembro que eu fiz um projeto também, foi o projeto que eu fiquei mais tempo, que era de uma coisa que eu gosto bastante também, que é plantas medicinais, que foi com o professor Wagner. E aí o meu TCC foi com a professora Grace, na área de mutação genética, essas coisas assim. Mas eu acho engraçado que hoje a área que eu mais gosto, assim, da farmácia, sem ser a drogaria, é a parte da farmacotécnica, que foi até o que eu fiz aí no mestrado com a Janaína. E eu não fiz nada na graduação com farmacotécnica. E eu acho que isso também foi influenciado porque não tinha muito assim, não tinha isso, porque a gente era o primeiro curso, não tinha nada. Eu lembro que a Jana entrou e depois ela acabou saindo de licença, porque ela ficou grávida. Então a gente teve, ela não teve, né, na verdade, tempo de desenvolver os projetos dela, né, porque a gente estava aí. E eu acho que isso acabou que eu não segui nessa área por conta disso mesmo, de não ter oportunidade, né? E aí, hoje isso para vocês é bem mais fácil de conseguir, às vezes, gostar de uma disciplina e ir lá e falar para o professor, quero participar do seu projeto. Mas para a gente foi meio que, de acordo com a que a gente ia evoluindo, os professores também iam colocando projetos. Mas eu lembro que me marcou foi esse projeto de extensão que eu fiz na área de plantas medicinais, que a gente fazia até os projetos na comunidade, fazia palestra, fizemos uma horta, e tinha até uns alunos também da biologia, e até uma outra professora também, que acho que hoje ela não está mais no campus, que é a Leni, ela era da veterinária, e ela trabalhava com plantas medicinais na área da veterinária. E foi muito, muito bom, assim, ter feito esses projetos. Mas, falar a verdade, não foi nada, assim, que me marcou a ponto de falar assim, nossa, quero continuar fazendo isso depois que eu formar. Não foi muito nesse sentido, não. Certo. E em relação à parte social, você falou que você gostava de sair muito quando você era adolescente. Como foi quando você veio para cá? Gente, a gente saía muito. Era toda sexta-feira no Chácara, era eu, a Mirella, a Amanda, o Glaucio, o Gustavo, todo mundo lá na noite da mulherada, era toda sexta. Eu lembro que teve um período que a gente só tinha aula até quarta-feira.
Coitada da minha mãe, gente, que ela não me escute. A gente começava a beber na quarta, só parava no sábado. Aí descansava no domingo pra ter aula no segundo. Nossa, eu saía muito, assim, foi um período que eu aproveitei muito, 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 muito mesmo. E era engraçado que a gente era literalmente uma panelinha, a panelinha que é até hoje, que a gente tem até um grupo no WhatsApp, que é eu, a Mirella, a Amanda, a Tânia, o Glaucio, o Felipe, o Renato, o Marcão, tipo assim, todo mundo que era da mesma sala. E a gente era muito unido, era muito junto para tudo. E aí, na época, aí da graduação, eu também morei com a Mirella um tempo. Aí morava eu, a Mirella e a Amanda. Aí, como a gente era da mesma turma, todos os churrascos da sala eram lá em casa. Aí, tipo, alguém falava assim, vamos fazer um churrasco. É lá em casa. Nossa, a gente fazia muita coisa lá em casa, muita, muita. A gente era bastante animado, saía muito. Eu lembro que cada um dava R$10 e a gente comprava grades e grades de cerveja no Marcinho. Ai, era muito bom, mas ao mesmo tempo era todo mundo muito, muito dedicado, assim, eu acho até engraçado. Tipo, era todo mundo periodizado, todo mundo conseguia. Na época de prova a gente realmente se dedicava. Era um grupo que era muito saidinha, mas também era muito estudioso. Equilíbrio é tudo, né? Equilíbrio é tudo. E tem alguma história aí de um chácara, de um rock que marcou muito vocês? Você, no caso? Menino, olha, eu lembro uma vez também que a gente foi numa festa lá naquela República Cachorrão. Aí eu nunca tinha visto o tal do suco gummy naqueles trecos de 20 litros de água, né? Minha filha, entrei bebendo aquele trem de suco gummy, no dia seguinte eu não era ninguém. Aí eu falei, meu Deus, o que que eu fui arrumar? Aí as meninas, não, foi tudo bem, não aconteceu nada não. Eu sei que no dia seguinte fui para a faculdade para almoçar no RU, tava passando naquele corredor principal ali do prédio antigo, um menino que eu nunca vi na vida falou assim, caloura, tava demais ontem, hein? Falei, meu Deus, que vergonha. Aí esse dia me marcou, eu nunca mais fui na Cachorrão também, foi a primeira e última vez. Acho que é umas coisas que a gente faz quando a gente é caloura e depois a gente vai aprendendo, né? Uns lugares assim que às vezes o rock é mais, é mais pesado e a gente não volta mais. Acho que o lugar que a gente mais ia era na chácara, assim. Mas era sempre mais tranquilo. Como era só o grupinho ali, um cuidava do outro. Era mais suave. Eu acho que o dia mais triste mesmo foi esse dia aí da Cachorrão que me apresentaram o tal do Sucugami. Por acaso você chegou aí de novo no chácara depois de formada? Menina, não fui, nunca mais fui, né? Depois voltei a morar em Alegre, né? E acabou que não fui mais. Que coisa que é repetitiva, a gente até... Passou aquela fase ali, passou os amigos, né? Aí acaba que nunca mais frequentei, assim, dessas festas da faculdade, infelizmente, mas era muito bom, eu amava, a gente ia muito. Nem sei o que Mirella falou ontem, a Neto fala que a gente era festeira. Hoje, se ela não falou, ela tá contando mentira. Ela comentou sobre. Ela deixou até uma pergunta para a gente poder te fazer. Eu acho que é por que das megus? Ai, das megus, nossa, é verdade, tinha até esquecido das megus. Menina, até hoje isso, a gente se trata megu pra lá, megu pra cá, é natural entre a gente. E eu falar a verdade pra você que eu não sei por que megus. Ela respondeu por quê? Se vocês souberem, vocês me contem, eu não sei. Não, ela falou que ia deixar você contar. Ah, não, mentira, eu não lembro. Ela vai brigar comigo. Não lembro por que das megus. Não lembro mesmo. Não lembro. Vamos ter que perguntar se a Amanda sabe. Ah, é a Amanda. Nossa, vocês vão ver, a Amanda é a mais faladeira, cara. A Amanda, de nós três, a Amanda ela é a mais malandra. Aí, quando a gente morava junto, eu, ela e a Mirella, tinha dia que tinha prova, e eu e a Mirella, a gente tava quase arrancando o cabelo de tanto que estudava. Aí a gente ia no quarto da Amanda, chamar a Amanda pra estudar, tá a Amanda dormindo. Amanda dormindo plenamente, em pleno dia de prova, e eu olhava pra cara da Mirella e falei, como é que essa menina vai fazer prova? Essa menina tá dormindo. E ela era dessas, mas, tipo assim, no final dava tudo certo. Eu e a Mirella, a gente era duas doidas pra estudar, e a Amanda era tranquila, e no final todo mundo passava. Não sei, é muito engraçado, porque isso é. Como é que pode, né? Cada um reage de um jeito ali ao momento de estresse.
Mas era até engraçado, porque cada uma era de um jeito, assim, nós três, né, quando nós morávamos juntos. A Amanda era paz e amor, tudo pra ela tava bom. A Mirella era, assim, organizada, muito estudiosa. Eu era mais ou menos, mas tentava ir na água da Mirella, assim, mais do que a da Amanda. Mas era muito bom, nossa, tenho muita saudade, muita, muita, muito. Acho que foi a melhor fase, assim, da minha vida, onde eu fiz os amigos que eu mais amo, e é onde eu tive, né, mais, sei lá, mais história para contar, mas quando eu lembro, assim, eu falo, gente, como era bom, a gente reclamava e era maravilhoso. No seu mestrado, você chegou a ter contato com outras turmas, inclusive com a minha. Qual que é a maior diferença que você vê entre os alunos de hoje em dia e os alunos da sua época? Ó, eu acho que, na verdade, eu acho que é uma coisa intrínseca de aluno, na verdade. Hoje, com a experiência que eu tenho, profissional, toda oportunidade que eu tenho, assim, eu quero me dedicar muito. Então, às vezes, eu via coisas no laboratório e a galera tava nem aí, a galera tava conversando, não tava prestando atenção, ou ia fazer um trabalho, tipo, chegava lá, meio que dava uma improvisada, não se dedicava. E aí eu chegava em casa e pensava, gente, esse pessoal, como é que eu vou fazer para esse pessoal ficar interessado na aula? Ou como é que eu vou explicar para esse pessoal que eles têm que se dedicar? Isso foi uma coisa que me marcou, assim. Mas eu não vejo isso como uma diferença. Eu acho que aluno é tudo igual. E eu ficar, às vezes, falando, ai, gente, tem que estudar, tem que não sei o quê. É muito do que eu vivi, assim, dos perrengues que eu passei, que eu falo que hoje eu tento aproveitar ao máximo, mas foi porque eu passei muito perrengue nesse sentido. E é isso, assim. Mas eu vejo também uma diferença da minha época, de quando eu fiz graduação, é a questão da tecnologia, né? Gente, dia que tinha prova de bioquímica, a gente quase se estapeava na biblioteca para pegar o Lenin, e aquele livro dessa grossura, e desce morro e sobe morro, e aqueles 40 graus de alegre, né? Ninguém tem um carro, uma moto, não tem nada. E era desce com Leninger, sobe com Leninger. Hoje em dia ninguém precisa fazer mais isso, né? Tudo está aí disponível na internet, muito mais fácil. Pergunta lá no chat GPT e por aí vai. Eu acho que isso favoreceu muito a vocês, né? E é uma diferença que eu vejo que é um facilitador aí que a gente não tinha, porque por mais que na minha época já tinha internet e tal, a gente já pesquisava muita coisa, mas tudo era biblioteca, biblioteca, biblioteca. E na minha época também, que eu vejo diferença hoje, não sei, eu não tinha muito contato com esse negócio de artigo, revista científica, PubMed, Elsevier, essas coisas, nem sabia o que era isso. E hoje, isso para mim é uma coisa rotineira, né? E tem muito mais contato. E eu acho que também o fato dessa questão dos conhecimentos estarem tão disseminados na internet facilita aí vocês também terem acesso a tanta coisa inovadora num tempo muito rápido. Eu acho que esse é assim, o maior diferencial assim, dos alunos que eu tive contato, que eu vejo, né, hoje. Em relação ao social, porque pelas histórias da Mirella e da a sua turma era muito unida. Você acha que as turmas hoje em dia estão mais perdidas assim, ou é de turma? Olha, esse negócio é difícil falar, né? Eu vejo, igual hoje a minha turma ali da medicina, a gente também é muito unida, é muito engraçado. Tipo, todo mundo só sai junto, as pessoas estão sempre, assim, aquele grupo ali, vamos beber, vamos fazer alguma coisa. Eu vejo a gente muito unido também. Eu acho que depende muito, mas o tempinho que eu fiquei aí com vocês, eu achei o pessoal meio desunido. Eu via, assim, só as patotinhas ali, eu percebia também que destoava muito, tipo assim, às vezes eu via uns grupinhos e eu falava, nossa, esse grupinho aqui, tipo, super inteligente. Às vezes eu via um outro grupinho e falava, meu Deus, esse pessoal não sabe nem o que tá falando aqui nessa disciplina. Eu via muito disso, assim. E na minha turma não era assim, o pessoal era bem
Sei lá, eu sentia que o pessoal tava ali mesmo engajado com aquilo, sabe? Querendo mesmo as disciplinas, o curso, querendo formar. Tanto que a maioria do pessoal da minha turma formou junto, assim, era todo mundo periodizado, um ou outro que não era periodizado. E aí hoje eu já vejo essa diferença, né? O pessoal que eu convivia, tinha muita gente que não tava com as disciplinas do período certinho. Não que não possa estar, mas, assim, só realmente uma diferença aí que eu via, né, em relação ao pessoal da minha sala mesmo. Mas realmente a gente era muito unida até hoje, que a gente fala horrores lá no grupo. Isso é muito bom. As Megus, então, nossa vida. Camille, você tem alguma Conversa. pergunta? Não. Tá, então eu vou para minha próxima, que eu tenho bastante. Eu queria saber, em relação depois, quando você começou a trabalhar, se você acha que você tinha, não confiança, porque, obviamente, quando você está fazendo uma coisa nova, não te dá aquela confiança toda, mas você sentiu que você realmente tinha base para estar ali numa drogaria, como responsável técnico, como administradora, ali no contato com o cliente, sem ter ninguém para te supervisionar, por exemplo, assim? Assim, na minha área eu não me sentia confiante, não. Vou falar a verdade pra você. Eu cheguei na drogaria, eu não sabia, assim, nada, zero. E eu realmente acho que isso faltou, assim. Porque eu não sei se vocês sentem isso, assim, aí atualmente na graduação. Mas meio que a drogaria, ela é, tipo, rechaçada, assim, no curso. Tipo, nossa, você vai trabalhar em drogaria? Nossa, pelo amor de Deus, drogaria não. E aí a gente não tinha foco nisso, sabe? Tipo, você saber nome de medicamento, nome de princípio ativo. Pelo menos que eu me recorde na minha época, isso nunca foi enfatizado no curso. E eu acho que hoje a drogaria, ela é a área da farmácia que mais emprega, a gente gostando ou não, porque eu acho que eu sou o ponto fora da curva. Eu escuto poucas pessoas falando que gostam de drogaria. E a gente não é estimulado a estar na drogaria, e a gente não tem, a gente chega sabendo nada, gente. Eu sabia de pirona e paracetamol, mais nada. Literalmente. Cheguei despreparada, e é o que eu falo. Tudo que eu sei de drogaria, eu aprendi lá na. Sua experiência foi convivendo ali com balconistas antigos, outro farmacêutico, ou foi convivendo ali com o cliente mesmo, colocando a cara a tapa? Não, era mais com o pessoal mais antigo ali, balconista. Nossa, balconista salva a vida da gente. Porque você chega lá sabendo nada, e normalmente eles são pessoas que têm ali prática, né, no balcão. E aí você vai pegando, vai vendo, às vezes indica ali um xarope, ou alguma coisa mais de boa ali, à base de um fitoterápico, aí a pessoa volta e te dá um retorno, fala, ai, melhorei, meu filho melhorou. E aí você vai pegando aquela prática. Como você drogaria uma rotina muito intensa, você acaba gravando as coisas que você nem vê, assim. Hoje já tem 1 ano e pouco que eu saí da drogaria, e às vezes o meu esposo me pergunta as coisas e aquilo vem, assim, vívido na minha mente. Eu consigo falar o nome do principativo, o nome do comercial, qual que é ético, qual que é o BO, assim, por causa dessa vivência mesmo, e aí você vai aprendendo ali no dia a dia, porque na graduação, pelo que eu lembro, eu não tive nada disso. E você acha que, por conta disso, do balconista te passar a experiência dele, você sentiu alguma diferença de tratamento? Porque, querendo ou não, o farmacêutico é o responsável da drogaria, né? E aí tem, tipo, é até feio falar assim, mas é uma hierarquia, querendo ou não. Sim. Não, vou ser sincera, no início eu me senti assim, porque meio que a pessoa olha pra você e acha assim, poxa, se você fez uma graduação, teoricamente você sabe mais que eu, né? E aí você chega lá e você não sabe nada daquilo, nada, literalmente nada. Aí a pessoa olha e fala, nossa, mas o que você foi fazer lá, né? Que você cursou farmácia mesmo? Aí acontecia um pouco disso, assim. E, e meio que se você não for uma pessoa
antenada com essa questão de burocrática aí, de, como eu falei, RDC, ou quais são realmente as nossas atribuições, cara, você passa uns perrengues, porque você aprende umas coisas muito erradas. Eu já convivi com um balconista que a pessoa estava gripada e ele indicava um corticoide ali, tipo, como se aquilo fosse a coisa mais simples do mundo, sabe? E aí era essas coisas assim que eu batia de frente às vezes, porque eu falava assim, não, mas como que você vai indicar um corticoide, gente? Um corticoide é uma coisa séria, que para o paciente parar de tomar, ele precisa fazer um desmame, né, de ir ali diminuindo a dose gradativamente. E a pessoa falava, não, não precisa disso não. Comprimido de 12 em 12, 3 dias, vai estar ótimo. Eu falava, meu Deus, se a pessoa tiver alguma coisa. Aí esse tipo de situação no balcão acabava comigo. Eu já convivi com um balconista que passava corticoide intramuscular para pessoa com gripe. Meu Deus. Então, assim, eu falava, meu Deus, como é que faz? Como é que pode uma coisa dessa? E eu sempre fui muito medrosa. Eu falava, eu não vou indicar isso, não, vai que, sei lá, o conselho me descobre, a vigilância sanitária descobre o que vai acontecer comigo. Eu sou bem medrosa. Aí rolava essas coisas, que aí hoje eu já trato com mais naturalidade, tento ir voltando mais para minha realidade. Mas eu acho que é uns perrengues que todo mundo passa, assim, que é até você aprender, até você conseguir ter domínio ali de tantos nomes de remédio, você passa aperto. E fora que é o que eu disse, você ali não é só o farmacêutico, você tem que ser vendedor, você tem que bater meta, você tem que vender o que deixa mais margem, você tem que vender também perfumaria e por aí vai. Então, assim, é difícil, que a gente não quer isso, a gente quer ficar lá bonitinho, só controlando o armário de controlado, né, escrevendo na receita, mexendo no SNGPC, e a vida não é esse morango, infelizmente. E tem histórias que te marcaram muito, tanto positivamente ou negativamente, tipo essa do corticoide intramuscular? Essa, assim, realmente foi uma coisa que me marcou, porque na hora ali na frente do paciente, eu não podia intervir no outro atendimento, né? Mas aí, quando o paciente saiu, eu falei com a pessoa, eu falei, gente, mas como que você prescreveu isso? E aí é uma pessoa mais antiga, às vezes acaba que não entende, não quer entender o que a gente explica, mas em relação, assim, a uma coisa negativa que me marcou, eu lembro que quando eu fui trabalhar na aí, meus primeiros dias, assim, aí o cliente chegou no balcão e falou assim pra mim, eu quero um Tamiza. É isso, sei lá o que é Tamiza. Vou lá saber que tem Tamiza 20, Tamiza 30, pra mim Tamiza é Tamiza. Fui lá, ordem alfabética, a Tamiza, vendi. Fui, vendi pra mulher, não sabia. Dali um pouco, volta a mulher. Não, mas você me vendeu o remédio errado. Eu falei, não, a senhora falou que queria a Tamiza. Aí ela, não, mas o meu é o outro. Aí veio a gerente da loja, me deu um esporro. Nossa, aquele dia eu fiquei pra morrer. Me tranquei no banheiro, chorei, que eu sou meio mole, tá, gente? Fui no banheiro, chorei, fiquei triste. Falei, meu Deus, se acontecesse alguma coisa com a mulher, se a mulher ficasse grávida, sei lá, enfim. Essas coisas assim que, tipo, de não saber mesmo. E aí isso me marcou. Aí, a partir daí também fui ficando mais esperta, né? Porque a gente toma uns baques assim, vai ficando mais ligada. Mas eu acho que meio que me marcou, assim. E as coisas positivas são o retorno, assim. Às vezes a pessoa fala, volta e fala assim, eu queria ser atendida para aquela moça que me atendeu da outra vez. Ela é simpática, ela é legal. Ela me deu uma dica que foi bom, me indicou um remédio que eu melhorei. Aí isso acontecia, assim, com frequência também, e eu amava, assim, me sentia a farmacêutica especial. Era muito bom, né? É muito bom, eu gosto bastante. E em relação ao mestrado, você tem expectativas de seguir na carreira de ser professora futuramente, talvez? Então, o mestrado, para mim foi, tipo assim, maravilhoso. Abriu meu mundo ali, abriu minha cabeça para o mundo. Sei lá, não sei nem explicar de como aquilo foi bom para mim, foi maravilhoso. Eu falo isso com a Janaína todo dia, tipo, que eu sou apaixonada por ela. Que ela abriu minha cabeça, ela me mostrou que eu tinha capacidade de muito mais do que só estar na drogaria, mesmo gostando tanto de drogaria.
Foi muito bom, assim. E eu acho que se não fosse a medicina ter surgido, essa oportunidade, né, para mim, eu acho que eu iria fazer doutorado e ia tentar continuar ali na área acadêmica, porque por mais que às vezes eu tinha ali as minhas travas, né, às vezes ia dar umas aulas, às vezes caiu no meu colo umas aulas meio de matemática, que eu não dominava tanto, e aí eu ficava meio travada. Mas eu gostava muito, gostei muito, foi muito bom. E aí, como eu disse, eu acho que se não fosse a medicina, eu teria continuado sim, porque para mim foi um período que eu gostei muito, assim, super indico as pessoas a fazerem mestrado, que não seja aí na UFS, seja às vezes em outras instituições, mas é muito legal, uma experiência totalmente diferente da graduação, onde você tem liberdade, você aprende coisas muito mais específicas relacionadas àquilo que você gosta, né, a linha de pesquisa mesmo. E foi muito bom, eu amei, eu amava o mestrado, gostava muito mesmo. Mas esse negócio que você falou de dar travada, eu já tive muitas aulas suas e eu gostava bastante, por mais que eu não consiga ficar muito dentro de sala, porque eu me disperso com muita facilidade. Mas era muito bom. E Obrigada. por exemplo, a Janaína, que é uma professora muito boa. Ser uma professora muito boa demorou muito tempo também, né? Que a gente não nasce sabendo. Então é costume. Tudo é prática, né? Eu acho que eu precisava praticar um pouquinho mais. Mas eu gostava, nossa, eu amava. E eu sempre fui muito, tipo assim, sabe aquela. Você gosta de ter proximidade com as pessoas? Aí, né, tipo, brincava no laboratório, brincava com todo mundo, falava na aula. Assim, tentava levar tudo ali muito direitinho, né? Fazendo realmente o que eu precisava fazer. Mas sempre fui de tentar ajudar, de querer ser próxima. Eu acho que às vezes isso ia ser uma virtude legal como professora. Esse meu jeito, assim. Mas eu gostava muito, nossa, realmente era uma área que, se não fosse a medicina, acho que eu ia seguir sim, eu gostava. Inclusive, nesse tópico de medicina, a Mirella deixou outra pergunta também. Ela queria saber como que foi essa sua troca de carreira, sua motivação. O que te fez mudar? Cara, eu acho que foram circunstâncias, assim, da vida mesmo, de às vezes ali me sentir um pouco sem opção, diante do que eu escolhi para mim. Eu acho que às vezes, se eu tivesse continuado em Vitória, por exemplo, que é um local com mais oportunidade de trabalho, eu acho que hoje eu não estaria fazendo medicina. Porque às vezes, né, vamos supor, não tô legal aqui, que foi o lugar que eu trabalhei lá, vou, sei lá, tentar um hospital, tentaria outras coisas, mas continuaria na farmácia. Eu acho que a medicina para mim foi meio porque eu escolhi ir para Alegre, e a Alegre, assim, já estava sem opção, eu quis sair da drogaria que eu trabalhei, que era da família do meu esposo, então eu não achava, por Alegre ser uma cidade muito pequena, eu não achava que eu iria trabalhar em outra drogaria, que eu acho que não ia ser uma coisa legal, e aí foi isso, assim, meio que nada contra a farmácia, literalmente, acho que foi só coisa que acontece na vida da gente mesmo, ali de relacionada à oportunidade mesmo. Tipo, a Mirella, eu acho que ela meio. Eu não sei o que ela conta pra vocês, né? Mas eu acho que ela já tava meio enjoada da farmácia, acho que foi por isso que ela foi pra psicologia. E eu acho engraçado que eu, como convivia bastante com ela, tudo que eu vou falar com ela, ela me dá conselhos, tipo assim, não, porque baseado no que eu tô aprendendo, que isso pode ter a ver com uma coisa tal que você viveu na sua infância. Aí eu falo, Mirella, você tá muito psicóloga, pelo amor de Deus. É muito engraçado, assim, porque eu vejo como ela tá realizada. Eu acho que ela já estava assim, um pouco cansada dessa vida de drogaria e quis literalmente sair. Ela Diferente falou de que. mim. Ai, desculpa. Não, pode ir. Ela falou que você deu uma empurradinha para ela ter um burnout. Olha, a Mirella, cara, eu vou ter que ver, vou ter que assistir esse podcast dela todo e depois marcar um horário com ela pra gente discutir nossa vida, porque não tá dando. Cara, mas a Mirella, esse problema que ela teve, assim, desse burnout foi bem sério, assim, mas ela não pode me culpar. O máximo que ela pode me culpar é eu ter levado, mas
que quando ela teve, já tinha um tempo que eu tinha saído. E aí, não sei, às vezes ela ficou assim, triste porque eu deixei ela sozinha lá de Vitória, pode ser. Às vezes foi a sua falta. Foi a minha falta, é porque a gente saía muito também, sabe? A gente era, tipo assim, era pique alegre mesmo. Era segunda no pagode, terça não sei aonde, quarta no sertanejo, quinta no bar, sei lá das quantas, a gente era bem festeira. Aí eu acho que com a minha ausência ela ficou muito triste. Só pode por isso. E eu ter levado ela pra lá. Mas aí não é culpa minha, que ela era muito boa e os gestores cobravam muito dela. E daí também não é minha culpa, ela não pode me culpar. Em relação agora, você associando a segunda graduação depois do mestrado, como é que você está se sentindo em relação de aproveitar mais a graduação? Não, a primeira coisa que eu me sinto é velha, que eu pessoa da minha sala tem 19 anos. A segunda coisa é que, tipo assim, gente, meu Deus. Eles estão literalmente aprendendo coisas que eu já sei. O básico. Fazer um trabalho, botar na BNT, fazer um slide. Então, assim, eu não tenho muita paciência, vou ser bem sincera. E eu vejo, assim, que eu consigo aproveitar muito mais. Porque acaba que eu já criei rotinas de estudo, coisas que eles não têm muitas das vezes. E aí eu acho que isso para mim facilita muito, assim, já ter a experiência que eu tenho. Às vezes eu chego na UBS, poxa, eu já sei lidar com pacientes, já lido com pessoas no mercado de trabalho há 10 anos. Então, às vezes eu chego, o pessoal tá ali esperando, ei, gente, tudo bem? Bom dia. E eles meio que ficam travados, assim, eles não sabem lidar, ter, às vezes, esse contato com o paciente, que é uma coisa que eu já tive, né, já tenho. E isso eu vejo como uma vantagem, assim, para mim. E é isso, assim, tirando esses perrenguezinhos aí de, às vezes, ter que fazer coisas que para mim já é rotineiro, ter que fazer de novo, tá sendo bom, assim, eu tô gostando bastante. E em relação a conviver com a turma ali, que, assim, não falando, não entende mal, não. Mas, geralmente, como geralmente a primeira graduação de outras pessoas, como que é conviver com pessoas assim, mais novas? Cara, eu vou te dar um exemplo de ontem. Ontem tava todo mundo bebendo e eu vim pra casa estudar. Tipo assim, eles, eles não estão, às vezes, na mesma sintonia que eu, sabe? É o que eu disse. Eu tô ali já com outra cabeça. Eu tô estudando porque eu quero, eu escolhi estar ali. E eles, às vezes, não, eles estão vivendo o que eu vivi em Alegre. Eles querem, poxa, tá todo mundo aqui, vamos beber. Ah, tem uma festa, vamos na festa. E eu já, tipo assim, eu ainda gosto muito disso. Ah, sentar, vamos tomar uma cerveja, vamos bater papo. Mas não é mais a minha prioridade. E aí tem muitas pessoas da minha sala que querem isso porque estão vivendo pela primeira vez, porque é a primeira vez que saiu ali né, debaixo da supervisão dos pais, e estão vivendo isso aí. Aí já não é muito o que eu vivo. Eu vejo bastante essa diferença. Aí eu sou a tia que está sempre estudando, sabe? Às vezes é chato isso, que eu não sou uma pessoa velha, gente, e eu fico lá me sentindo uma velha. Diz que estão muito novos. Eu acho que é isso. Mas é o que eu falei, é diferença de percepção por coisas que eu já vivi. Então, eles estão vivendo aquilo ali a primeira vez. Então, para eles, é tudo novo. E para mim, já não é. Então, eu acho que eu consigo ter um aproveitamento, às vezes, até melhor nesse sentido, né? Não que sair para beber não seja muito legal, mas no sentido da faculdade em si, eu acho que eu consigo ter um pouco mais de foco, de direcionamento que eles não têm no momento, assim. Não todos, né? Mas a grande maioria. Eu acho que isso é em todo lugar, né? Todo mundo Sim. quer ir nas festinhas, tomar uma cerveja, ir na chácara, normal. E quais são as perspectivas para o futuro na medicina? Menina, então, não faço ideia, falar a verdade. Eu acho que cursar a segunda graduação, assim, já um pouco mais velha, eu, Soraya, me limito um pouco no sentido de que às vezes eu penso, eu quero fazer uma residência, às vezes mais longa. Aí eu já falo, meu Deus, 6 anos de graduação.
mas sei lá, às vezes uma clínica médica ou ir uma outra residência, aí eu vou ficar ali mais 5, 6 anos estudando, eu falo, não, não dá tempo. Aí às vezes eu me limito nesse sentido. Aí eu ainda não sei o que eu quero fazer, o que eu vou atuar, mas eu sei que eu tô gostando, aí eu tô indo, tá sendo bom. E hoje em dia você está atuando com outra coisa, estudando também? Não, você até falou dessa questão da área acadêmica, né? Eu como formei no mestrado agora em setembro, no final de setembro. Aí eu já pedi a emissão do diploma e aí tá em confecção. Aí eu tô pensando assim, em colocar alguns currículos, às vezes tentar alguma coisa. Só que eu não sei se eu vou conseguir, porque a graduação agora é em tempo integral. E aí, querendo ou não, as disciplinas também são bastante difíceis, eu preciso ter esse tempo para me dedicar. E aí eu não sei se eu vou conseguir conciliar os dois, mas é uma coisa que eu gostaria, assim. Eu acho até que se eu arrumasse um emprego em drogaria de final de semana, eu acho que eu pegava A parte tudo que eu da gosto. drogaria voltando. Acho que eu Ia matar a pegava. A Mirella, saudade. Mirella me julgou, né? Falou que eu afetei a saúde mental dela, mas tá vendo? Não, eu gosto da drogaria, cara. Não é possível, a gente viveu as mesmas coisas, ela não pode me culpar. Em relação ao que você falou agora, das matérias serem mais difíceis, você sente muita diferença das disciplinas em medicina para farmácia? Sinto, assim, porque eu acho que as disciplinas que eu tô vendo agora, não sei, vejo de forma mais aprofundada, assim, ainda estou no início, né? Estou indo para o terceiro período. Aí, por exemplo, anatomia, tipo, é muito mais aprofundado. Eu acho que eu vou conseguir ter uma base melhor quando eu tiver farmacologia, que aí vai ser um comparativo ali bem dentro da nossa área, né? Aí eu vou conseguir te falar. Mas essas disciplinas que eu tô fazendo agora, assim, tipo, igual a embriologia, a gente não teve isso tão aprofundado na farmácia. Aí eu tenho um pouco de dificuldade, assim, eu vejo que eu preciso me dedicar. Mas tá dando certo, deu certo. Tive aí que no primeiro período aí conciliar com o mestrado, foi bem puxado. Mas aí agora que acabou o mestrado, acho que eu vou conseguir ficar mais focada, acho que vai ser melhor para mim. Então você também não está no período ainda de ter noção de como que a farmácia pode te dar uma base aí, né? Porque você está no ciclo Não. básico ainda, né? Acho que ainda não, assim. Eu acho que a base que a farmácia vai me dar, que os médicos que me perdoem, que eu ficava com muita raiva na farmácia, era tipo assim, igual, principalmente lá em Vitória. A vigilância sanitária era muito ativa. Então eu nunca podia pegar a receita se estivesse prescrito em receituário errado. E aí eu vou descobrir isso agora na faculdade, né? Se realmente eles aprendem isso, se eles realmente conhecem o que é portaria 344, que não é possível. Eu pegava um monte de medicamento que era para ser prescrito em receita azul e a galera prescrevia na branca. Aí eu acho que umas coisinhas assim vai me ajudar. E questão de já ter noção, assim, de conhecer o medicamento. Eu acho que na hora de prescrever, a gente tem, né, essa segurança por conhecer o medicamento. Eu acho que eu vou ter mais desenvoltura nessa hora aí da prescrição. Quando eu conseguir identificar o que realmente o paciente tem, acho que talvez eu vou conseguir prescrever com mais certeza ali. Certo. É, a minha última pergunta, basicamente, é assim: que conselho que você deixaria para um estudante que está começando a graduação, terminando, um que está indo para o mestrado e um que está pensando em fazer a segunda graduação? Bom, um conselho que eu deixo é tudo que a gente vive nesse período, como eu disse, que me marcou, né, que foi esse momento com os amigos, ir às festas, enfim, viva tudo mesmo, não deixe de ir, não deixe de aproveitar, mas saiba ter equilíbrio, porque é um momento assim, óbvio que todos os momentos são únicos, né, porque nada volta, mas realmente a faculdade, ela é um período que ela
é um divisor de águas, assim, várias pessoas que eu converso falam a mesma coisa, que a faculdade é um período que marca muito a nossa vida. Isso para mim foi realmente um período que me marcou muito, mas assim, saiba aproveitar, saiba tirar da faculdade, saiba extrair dos professores realmente o que eles estão ali dispostos a oferecer. Porque assim como a festa passa, o amigo passa, aquele momento ali do conhecimento também vai passar. E hoje, assim, uma dica que eu dou para quem tem condições, eu sei que hoje algumas pessoas não têm, muitas pessoas não têm, né? Já saem ali da graduação e querem e precisam arrumar um emprego, mas quem puder, continua, gente, estudando, sei lá, faz uma pós-graduação, faz um mestrado, faz qualquer coisa. Ou mesmo se você conseguir trabalhar e estudar, não para de estudar. É muito importante, se você parar, depois você é mais difícil para você voltar. Comigo foi assim, eu demorei 10 anos para voltar. E agora que eu voltei, eu não quero sair, porque eu vejo como isso fez diferença nesses 10 anos que eu fiquei parada. E até para você conseguir empregos melhores, conseguir coisas melhores na sua vida, tudo é estudando, fazendo curso, mesmo que seja, sei lá, às vezes você não precisa gastar dinheiro, cara. Tem muita coisa de graça na internet, literalmente. Tem até uma plataforma de curso, nem sei se você conhece, mas até deixo a dica aí para quem for ouvir a gente, que é do Hospital Albert Einstein. Tem vários cursinhos, assim, mini cursos ali, de poucas horas, que são gratuitos. Às vezes eu não vou lembrar aqui as plataformas agora, mas tem umas plataformas também do governo, tipo, que tem curso ali, gente, 10 horas, 5 horas que seja, é importante, você vai se atualizar com qualquer coisa que seja, mas não fica parado, se atualize. Eu, só mais uma dica aí, que quando eu falo, as pessoas falam, não é possível. Eu não tenho Instagram. E não ter Instagram para mim é o meu diferencial. Porque eu brinco com meu esposo às vezes. Eu falo, meu Deus, sai do Instagram, cara. Tem que você tá no Instagram, vai, sei lá, fazer outra coisa, vai ler um livro, vai fazer um curso, vai fazer qualquer coisa na internet. Eu falei, mas sai do Instagram. E eu vejo isso também hoje, uma diferença, assim, da minha época da graduação de farmácia. A gente não tinha essas redes sociais que prendem tanto o nosso tempo. Eu vejo a galera aí, o pessoal da minha sala, né, agora atual, que eu falei, convivo com o pessoal de 19 anos, é Instagram e TikTok 24 horas por dia. É legal, mas, gente, vamos dosar. Fica ali um pouquinho e vai usar o seu tempo para fazer outra coisa. Tipo assim, não tô aqui, gente, querendo demagogia, tá? Ser a tia zona chata. Mas é porque realmente faz diferença. Eu não tô aqui falando da boca para fora. É um tempo ali que você perde, que depois você vai falar, meu Deus, eu podia estar fazendo outra coisa. E, e é isso, assim, oportunidades, aproveitem, se agarrem, essas coisas que a gente tem oportunidade aí na graduação, curso de extensão, projeto de extensão, iniciação científica. Isso é muito bom, ajuda muito você ter contatos com pessoas. Eu, quando voltei, né, para o mestrado, antes de fazer a prova, eu fui falar com o Ebert, fui falar com a Janaína. Por quê? Porque na graduação eu deixei essas portas abertas, né? Eles sabiam que eu era uma pessoa interessada, que, né, tinha ali minhas limitações e as minhas virtudes. E foi ter esse contato aí com os professores que abriu muitas portas para mim. E hoje eu sei que, né, se eu precisar, às vezes eles vão me indicar no mercado de trabalho, vão fazer ali uma carta de indicação, conhecem pessoas que estão em grandes empresas. A Janaína, por exemplo, eu dou muito exemplo dela, porque é uma pessoa que eu convivo muito. Ela tem uma grande amiga que também trabalha numa rede de farmácias. Então, assim, se você for um aluno bom, se você for uma pessoa que se dedica, com certeza você vai ser indicado por algum professor seu, eles vão abrir portas para você. Num mestrado, às vezes, aí, super concorrido, USP, Unesp, as meninas da minha sala, Glaucio, o Gustavo, que né, a gente conversa muito, são pessoas aí que fizeram mestrado e doutorado na USP, cara. Então, assim, basta você querer. As oportunidades estão aí, basta você querer, basta você ter o contato certo.
Eles foram porque eram bons alunos e também porque tinham contatos com professores dentro da graduação, então tiveram a oportunidade de ir. E é o que eu falei, aproveitem as oportunidades. Mas aproveitem tudo também, aproveitem as festas, aproveitem os amigos, mas tudo com uma moderação para você não perder nada que é realmente importante aí para o seu futuro. É a dica que eu deixo para todo mundo aí que vai assistir a gente. Soraya, você gostaria de deixar alguma pergunta, alguma coisa para a Amanda? Boa, deixa eu pensar. Cara, a Amanda e a Mirella são muito minhas amigas, assim, às vezes a gente fica um tempinho sem conversar, a Mirella até a gente tá meio afastada esses dias, mas são pessoas que, no dia que você conversa, sabe, é aquela pessoa que parece que você conversa todo dia, deixa eu pensar. Pergunta pra ela o significado das migus, que eu quero assistir o podcast dela pra eu lembrar, que eu não lembro mais. Tá. Uma pergunta pra ela. Cara, a Amanda trabalha numa área que é totalmente oposta à minha e da Mirella, né? A Amanda trabalha em distribuidora. E eu queria saber se ela gosta, se ela se sente realizada na profissão que ela escolheu. É uma coisa que eu, como amiga dela, nunca perguntei para ela se ela se sente realizada na profissão que ela escolheu. Tá. A gente pergunta para ela, então. Pergunta para ela como que ela fazia para passar nas provas, porque ela dormia mais que todo mundo. Aí eu quero saber também qual que é o mistério. Se ela colava, eu quero saber se ela colava. Queria agradecer a sua presença, Soraya. Foi ótima essa troca com você, a gente aprendeu muita coisa. Que bom. Eu que agradeço, assim, fico muito feliz. Eu adoro quando me chamam para falar da minha profissão, mesmo que hoje eu esteja cursando outra graduação e pretenda seguir outra profissão. Eu sou extremamente apaixonada pelo curso que eu escolhi, assim, como eu falei, caiu de paraquedas, né? Não era o que eu queria no primeiro momento, mas eu adoro falar da farmácia, adoro falar de drogaria, sou super defensora aí de drogaria, vocês viram, né? E para mim é um prazer estar aqui com vocês, né? Saber que vocês estão aí com o Ebert, que é uma pessoa foi super importante também aí na minha graduação, pessoa super importante aí no campus da UFES, né? No curso de farmácia. Então, para mim é um prazer. Vocês tenham lembrado de mim e sempre que precisar, estou à disposição. Soraya, gostaria de agradecer também. Foi muito enriquecedor saber da sua história. E muito obrigada por participar do podcast e ter topado o convite, tá? Nada, eu que agradeço.